Boa noite. Vamos esperar para ter aqui uns amigos a juntar-se a nós neste nosso live semanal, pelo menos antes do verão. Já estamos aqui com algumas pessoas a juntar. Vamos esperar aqui uns minutos para termos mais gente aqui. Portanto, convidei os vossos amigos, entretanto, e nós estamos aqui a esperar só um minuto ou dois para começarmos este live aqui com uma audiência e vamos já começar, que é para não fazer esperar aqueles que chegaram a horas, que também é importante. Portanto, estamos aqui. Esperar que isto esteja tudo a funcionar bem. Já estão aqui a juntar-se. E vamos dar aqui uns minutos. E garantir que normalmente fazemos às 9h30, hoje fizemos às 9h, que vai correr lindamente, para garantir que não nos deitamos mais cedo, é para começarmos a cumprir com o confinamento outra vez. Estou aqui a entreter, eu entretanto vou começar aqui devagarinho e depois vou convidar aqui a nossa convidada especial de hoje à noite. Vou começar enquanto estão aqui a juntar pessoas. Portanto, boa noite. Agora já dei 2 minutos, acho que agora já posso começar, que estou aqui a falar eu com este ecrã e eu queria convidar aqui a companhia para se juntar a mim. Portanto, vamos ver se os nossos amigos se juntam e se está tudo em ordem. A Cristina também já se juntou, o João, boa noite a todos. E estamos aqui a tentar. E portanto, eu acho que agora é que é 3 minutos. Não, eu vou com a pontualidade britânica para premiar os que estiveram aqui. Portanto, boa noite e bem-vindos ao novo live da Um Pequeno Gesto. O meu nome é Sara Vicente Barreto e sou presidente e fundadora da UPG. Há 17 anos eu criei Um Pequeno Gesto com o objetivo de tornar pequenos gestos de cada um de nós numa grande ajuda. Tudo começou pelo apadrinhamento, na altura, que nós falámos muito durante o mês de maio, mas do apadrinhamento passámos a criar projetos à volta das crianças, das famílias, das comunidades. E desde o mês de junho o que temos estado a fazer é dedicar-nos aos nossos projetos de educação e nutrição, que no fundo são a nossa maior área de intervenção. É nesse sentido que eu hoje vou ter aqui uma convidada muito especial, a doutora Inês Aceiceira, e que eu vou, se as minhas capacidades técnicas o permitirem, convidar para se juntar aqui a nós. Eu acho que vai correr bem, porque das últimas vezes eu consegui fazer isto sem... E vamos ter aqui uma conversa sobre esta área da educação. Funcionou? Olá, funcionou tão bem. Isto eu nunca sei, porque às vezes eu carrego em teclas a mais e nunca se sabe o que é que pode acontecer. Pois, eu também estava com um bocadinho de medo, mas afinal foi super simples. Exatamente. Eles fazem isto simples para nós, não é? Que é para não termos que saber muito. É verdade, ainda bem. Doutora Inês, muito obrigada por estar aqui hoje. A doutora Inês é licenciada em Dietética e Nutrição e membro do grupo de trabalho da Nutrição Pediátrica da Comissão de Nutrição Clínica da Ordem dos Nutricionistas. É uma frase muito grande, mas que no fundo mostra porque é que estamos aqui hoje. E eu já falei um bocadinho a semana passada, mas vou dar aqui uma introdução de porque é que convidámos a doutora Inês para estar aqui hoje. Eu já falei um bocadinho destas estatísticas, mas eu acho que elas são sempre tão marcantes que vale a pena repetir um bocadinho. Segundo os dados da Unicef, a desnutrição crónica em Moçambique tem estado inalterada nos últimos 15 anos, ou seja, não melhorou nada, que é um bocadinho desencorajador. Ao mesmo tempo, e podemos dizer, mas se calhar é porque já está ótima. Não. De facto, a desnutrição crónica afeta 1 em cada 2 crianças com menos de 5 anos em Moçambique.
e, portanto, uma em cada duas é mesmo aquela estatística onde nós não queremos estar. Para além de contribuir para as mortes infantis e para uma má saúde da criança, não é? A desnutrição também tem impacto no aproveitamento escolar, na renda familiar e, no fundo, naquela capacidade de quebrar a pobreza intergeracional. E o que nós tentámos fazer num pequeno gesto no mês de junho, e estamos aqui, ainda é quase como se fosse junho, que eu ainda não estou preparada para ser julho, estamos aqui a falar da nutrição e queríamos falar um bocadinho hoje sobre o impacto positivo ou negativo, não é? Que pode ter na vida e no desenvolvimento das crianças. E, portanto, temos aqui a doutora Inês connosco e muito obrigada por ter aceito este desafio para explorarmos um bocadinho este tópico e do impacto da nutrição no desenvolvimento infantil. Obrigada eu, Sara. E antes de mais queria, além de agradecer o convite para estar aqui hoje a falar convosco, de vos parabenizar pela vossa associação e por tudo aquilo que fazem por estas crianças que, de facto, pelos números que falou, que são totalmente reais, assustadores também, vocês fazem um trabalho louvável junto destas comunidades mais desfavoráveis, onde a insegurança alimentar é sem dúvida um grande problema. Portanto, muitos parabéns o trabalho da vossa associação, sem dúvida. Muito obrigada, muito obrigada. Então, vamos começar por aquela pergunta que toda a gente diz a frase, mas que se calhar ninguém percebe muito bem porquê. Porquê que a nutrição é tão importante no desenvolvimento infantil? A nutrição, no fundo, é um pilar do desenvolvimento da criança. E começa logo desde a gestação, portanto é importantíssimo a alimentação da mãe para que a gestação e para que todo o desenvolvimento do bebê ainda inútero corra bem, portanto toda aquela parte da formação, por exemplo, do tubo neural, de tudo isso é muito importante, uma boa nutrição materna. Não só uma nutrição onde não haja escassez, mas também uma alimentação equilibrada, variada e com vários tipos de nutrientes que passam a ser essenciais durante a gestação, não é? Como é o caso do ácido fólico, todos nós nos países desenvolvidos fazemos a suplementação com ácido fólico, portanto tudo isto, a nutrição materna começa, ou melhor, a importância da nutrição no desenvolvimento da criança começa logo inútero. Depois também temos a outra parte importantíssima e que é essencial nos países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, que é o aleitamento materno, que não é apenas também nutrição, mas é também um ponto muito importante para a prevenção de bastantes doenças, como já temos vindo a falar, e portanto é sem dúvida o pilar do desenvolvimento da criança. E este desenvolvimento não é apenas um desenvolvimento cognitivo, mas mesmo um desenvolvimento físico, portanto é um desenvolvimento a vários níveis da criança e portanto os nutrientes vão sendo essenciais numa fase, por exemplo na altura da gestação, o ácido fólico como já falamos, depois na altura do aleitamento materno, importantíssimo, os fatores que despertam a imunidade que estão presentes no leite materno, depois mais para a frente, até mesmo a parte da diversificação alimentar, muito importante o equilíbrio dos nutrientes, do ferro, por exemplo, que é uma das, a anemia carencial mais prevalente em países em desenvolvimento. Portanto, a nutrição é sem dúvida o pilar tanto do desenvolvimento cognitivo como do desenvolvimento físico de uma criança. E o desenvolvimento físico, naturalmente, que também leva a um melhor desenvolvimento cognitivo, uma melhor performance cognitiva da criança. Isso é muito importante. E obrigada, doutora. E falou um bocadinho também, já começou aqui a tocar um bocado da parte do ferro e do equilíbrio dos nutrientes. Nós, de facto, estamos a falar mais da criança, mas é uma parte essencial da gravidez e, efetivamente, a gravidez precoce e naquela fase em que ainda nem sequer é muito equilibrado, também é um problema prevalente. E depois falou quando se avança para aquela fase, pronto, já como criança, desse equilíbrio e do ferro. E, portanto, o que é que a falta destes elementos pode provocar em termos tanto de desenvolvimento físico e cognitivo e de aprendizagem? Pronto, a carência de ferro e de outros nutrientes, como por exemplo a vitamina A, também muito importante em países em desenvolvimento, nomeadamente em Moçambique,
são minerais importantes e vitaminas importantes que fazem com que o desenvolvimento celular, a própria imunidade, não seja tão boa e, portanto, tudo isto num ambiente de escassez, de pobreza e às vezes até em algumas dificuldades em termos de sanitárias, de higiene, podem levar de facto ao aparecimento de doenças e obviamente que isso, o facto de termos um sistema imunitário diminuído também leva a esse aparecimento de doenças e portanto a ingestão de alimentos com elevado teor de ferro, com elevado teor de vitamina A, por exemplo, é muito importante neste desenvolvimento tanto neuronal, portanto das células neuronais, como também de outro tipo de células importantíssimas e também pelo seu potencial antioxidante que fazem sem dúvida com que estas crianças não estejam tão suscetíveis no fundo ao aparecimento de infecções e de doenças. Por outro lado, e também provavelmente iremos abordar este tema, mas por outro lado também em algumas situações em que já existem doenças crónicas, é ainda mais importante prevenir estes déficits nutricionais, não é? E no fundo, não apenas déficits nutricionais específicos, como estamos a falar, por exemplo, do ferro ou da vitamina A, mas também o déficit nutricional global, portanto a desnutrição, como a Sara falou logo desde o início, que é muito prevalente, portanto a desnutrição por si só leva também a que o desenvolvimento cognitivo da criança seja muito menor, sem dúvida alguma. E por outro lado também pela questão de uma desnutrição no global em que há um déficit grave tanto de micronutrientes como de macronutrientes, como é o caso, por exemplo, das proteínas que vocês este mês têm abordado tanto, também leva, lá está, as proteínas são nutrientes essenciais do sistema imunitário e, portanto, leva a essas carências do sistema imunitário de combater alguns dos agentes mais estranhos que possam eles também ser os causadores de doenças ou mesmo agravamento de alguns sintomas de outras doenças que já pré-existentes, doenças crónicas. E, portanto, sem dúvida que uma criança bem nutrida, sem déficits nutricionais, é uma criança que tem uma melhor performance cognitiva e também, claro, que vai cortar aqui um bocadinho esta cadeia de pobreza e, portanto, de insegurança alimentar mesmo da própria família e, sem dúvida, que trabalhar neste sentido é importantíssimo. E de facto, a doutora já falou aqui da parte infecciosa, porque eu acho que nós falamos muito da educação e do impacto cognitivo que pode ter e que no desenvolvimento das células neuronais, que eu não sabia o nome, mas já aprendi, mas também este infeccioso, que não só nas doenças crónicas, mas uma coisa que nós observamos muito e que melhora com o tempo, com a nutrição, é a falta à escola, não é? As doenças constantes. E num ambiente em que até já há mais essa tendência. Só para se calhar situar um bocadinho, e depois podemos falar um bocado, eu posso falar um bocadinho de qual é que é a alimentação típica em Moçambique, em que alimentos do dia-a-dia é que nós tendemos a encontrar mais essas partes essenciais de ferro, vitamina A e, por exemplo, pronto, a proteína se calhar é mais óbvio para as pessoas, mas o ferro e a vitamina A nem sempre é aquela coisa óbvia. Sem dúvida que o ferro, para já podemos ter aqui duas fontes de ferro. Provavelmente aquela que mais se consegue em países como Moçambique é o ferro, ou pelo menos em algumas regiões mais rurais, não é? Porque também sabemos que há aqui esta diferença entre aquilo que é uma região rural e uma região urbana, mesmo nos países em desenvolvimento. E, portanto, as fontes de ferro podem ser fontes de origem animal, nomeadamente a carne e o peixe, que são boas fontes de ferro e é um ferro que está assim muito disponível pelo nosso organismo, nós consumimos essas fontes e o nosso organismo absorve essas fontes e utiliza-as efetivamente para aquilo que nós precisamos, mas depois também temos outras fontes de ferro que também são bastante válidas, que são as fontes de ferro de origem vegetal, em que o nosso organismo não absorve com tanta facilidade, mas se nós lhe juntarmos alguns alimentos que tenham vitamina C, portanto conjugar um alimento de origem vegetal, nomeadamente uma leguminosa, por exemplo o feijão, que eu penso que vocês utilizam bastante. Cestas, sim.
Exatamente, que tem ferro, este ferro chamado ferro vegetal, portanto o ferro não M, se conjugarmos com um alimento rico em vitamina C, conseguimos facilmente fazer com que com que seja potenciado esta absorção do ferro. Portanto, idealmente uma fonte de origem animal é mais bem absorvida, mas não nos podemos esquecer que as fontes de origem vegetal são também muito válidas no que diz respeito a estas questões do ferro. Depois temos também, relativamente à vitamina A, os vegetais de folha verde, temos algumas frutas, temos a cenoura, a abóbora, que eu penso que vocês também utilizam aí, uma abóbora específica, pequenina. Nós, o ano passado, por exemplo, distribuímos as ramas de batata doce Sim, exatamente. para ajudar a reforçar, para as famílias plantarem e para assim conseguirem, depois daquele primeiro momento de crise em que fizemos as cestas de emergência, demos ramas a todas as famílias para, no fundo, terem um bocado em casa e aquilo dura bastante tempo. Uhum. As ramas de batata doce e também as folhas de mandioca podem ser boa opção. Exatamente. Portanto, E isso tipicamente eles têm na agricultura deles, a mandioca. Portanto, esse, por exemplo, nós não distribuímos porque nós tentamos complementar. Portanto, eles produzem bastante mandioca e depois acabam até por utilizar essas folhas de mandioca que também têm bastante teor de vitamina A, sem dúvida. Pronto, e portanto eu acho que neste sentido as fontes vegetais de ferro são essenciais, sendo que só precisamos de ter atenção, e aqui vocês que fornecem alguns alimentos que não são tão típicos, não é? Que não são tão produzidos na agricultura local, se calhar juntar uma fonte de vitamina C, portanto um fruto, seja ele um fruto, os frutos que se usam mais em Moçambique, nomeadamente a papaya, mas depois temos outros frutos que se calhar não são tanto como a laranja, o kiwi e o morango, que também têm bastante teor de vitamina C, mas juntando isso, por exemplo, a uma papa já da farinha de mandioca, será uma boa opção para reforçar a absorção do ferro. E, portanto, é no fundo juntar uma fonte de vitamina C a uma fonte de ferro vegetal, quando não temos uma opção do ferro de origem animal, que é sempre mais bem absorvido, e se calhar em casos em que já há uma anemia instalada, seria importante ser mais sinalizado para dar algumas fontes de origem animal para este tipo de crianças. A doutora Inês está-se aqui a pôr a jeito para eu amanhã lhe mandar os menus das nossas escolas e malta ali os alimentos dentro dos alimentos locais, porque de facto nós tentamos fazer um complemento e para dar um bocado de noção às pessoas e em termos de, por exemplo, uma cesta básica nossa, dá um frango para uma família de 5 ou 6 e um frango por ano custa 9 euros. Durante um ano, o frango todo que nós fornecemos para alimentar as nossas pré-escolas, por exemplo, não é um frango que custa 9 euros, é frango para uma criança durante um ano inteiro custa 9 euros numa pré-escola. Que, pondo em perspectiva, parece fácil, mas obviamente que é uma coisa em escala. E portanto, já começou a falar um bocadinho, eu acho que a situação em que nós estamos é que nós temos cerca de 80% da população que vive da agricultura de subsistência. E, portanto, já nos deu aqui vários conselhos nas nossas distribuições de como é que nós podemos alterar e vou com certeza olhar para a recomendação dos frutos é interessante, porque de facto há a papaya, sazonalmente existe também mais tangerina laranja, mas os outros não tanto, e portanto, e não há o hábito também, mas é uma coisa que vamos olhar e que vamos ver como é que conseguimos introduzir essa vitamina C, porque de facto a maior parte do ferro vem da leguminosa, não vem da proteína animal, por muito que seja isso que nós estamos a tentar fazer este mês, é investir um bocadinho mais em conseguirmos 2 vezes por semana proteína, é assim aquele objetivo que nós vamos tentando ter. E que problemas, nós já falámos um bocadinho de doenças infecciosas, de desenvolvimento, ao longo da vida, que outros tipos de problemas é que pode causar uma infância, no fundo, inundada de desnutrição crónica ou de má nutrição? Sara, se me permite, eu vou só voltar um bocadinho atrás, porque acho que há uma coisa que é importante dizer em relação a esta questão
do frango que estava a usar como exemplo. Um frango para uma criança durante um ano custa 9 euros, que é uma coisa que para nós parece irrisória, não é? E que a dificuldade é tanta vocês terem isso aí. Mas também gostava de dizer que às vezes a parte da educação, não é? No fundo, a educação nutricional, se assim podemos chamar, é muito importante, porque se calhar nós com algumas partes menos nobres do frango conseguimos fazer caldos altamente nutritivos, por exemplo, ensinar as famílias a utilizar essas partes que não se usa o peito de frango, usa-se para fazer um peito de frango com, por exemplo, mandioca, um peito de frango guisado, um peito de frango com batata, uma coisa desse género, mas podemos utilizar algumas das coisas, algumas das vísceras, por exemplo, do frango, para eventualmente fazer um caldo muito nutritivo que se pode utilizar como base de outra confecção qualquer. E acho que isto também acaba por ser bastante interessante do ponto de vista nutricional, é aproveitar tudo, assim como se aproveita as folhas de mandioca, as folhas de batata doce, tudo isso, aproveitar tudo ao máximo e potenciar para lhe dar efetivamente para ser útil, no fundo, num ambiente de tanta escassez. Eu acho que a perspectiva é mesmo essa, e eu arriscar-me a dizer que nas nossas escolas, onde são as nossas cozinheiras, eu acho que se aproveita mesmo tudo. Eu acho que não se estraga ali nada, e as próprias irmãs, que em muitas escolas são irmãs que estão à frente das escolas, têm esse conhecimento e vão garantindo isso. Nas famílias, de facto, não se é garantido da mesma maneira. Mas às vezes é aquele ponto adicional cultural em que nós já chegamos a visitar algumas casas e eles são capazes de ter patos ou alguns até podem ter aves de criação, mas não os comem porque ou têm o cabrito, mas depois não é. Portanto, há ali também algum fator cultural portanto, o frango é relativamente aceitável e, portanto, nós vamos, e a sardinha também. Sardinha por um ano é 3 euros, portanto, eu vou aqui dizendo valores, como eu abri o fundraiser a ver se vai funcionando. Mas de facto é um bom ponto, é o aproveitamento de tudo e a educação para que as famílias, quando são elas que compram, quando têm algum pouco rendimento, também escolham esses alimentos, não é? Porque nós também sabemos que nem sempre são os alimentos que nos saciam mais imediatamente e, portanto, as famílias vão se calhar mais para outros em vez de irem para estes. Portanto, eu acho que é um projeto aqui para nós pensarmos em termos de educação nutricional e como é que podemos fazer isso também. Já fica aqui a dica para mais um projeto. Voltando à pergunta, a outra pergunta que eu tinha feito era, no fundo, olhando para a frente, não é, na vida da criança, agora estão nas prés, têm 5 anos, nós temos crianças apoiamos crianças até, no fundo, até pararem de estudar. Há uns que param aos 15, outros aos 12, outros aos 20, portanto. Mas como é que a nutrição, no fundo, impacta o desenvolvimento ao longo da vida e o que é a vida da criança, no fundo, que não é só o hoje que tem fome, uma doença e não pode aprender, mas o que é que determina no futuro? Sem dúvida que uma criança cronicamente desnutrida nesta fase tão importante da vida, portanto, nos primeiros 5 anos da vida, é um adulto também ele doente. Portanto, a desnutrição é aqui um ciclo que tem um impacto terrível na saúde do adulto, no fundo. E, portanto, uma criança que hoje é desnutrida e que passa a ser uma criança com uma desnutrição crónica, esta desnutrição crónica leva, acima de tudo, como falamos, a déficits imunitários importantíssimos, à instalação de doenças que muitas vezes, algumas doenças agudas, nomeadamente a diarreia, pode causar a morte, que é uma coisa que nós não estamos sequer habituados nos países mais desenvolvidos, mas que é bastante comum em países em desenvolvimento e, portanto, uma criança desnutrida
que tem também ela um intestino desnutrido, sem bactérias boas a habitar aquele intestino para digerir os nutrientes e para absorver corretamente os nutrientes, é uma criança que muito facilmente pode ter um desfecho muito triste numa diarreia, por exemplo. Além do mais, numa fase mais adulta, esta criança, e é uma criança que vive também, vivendo num contexto mais desfavorável, é uma criança que eventualmente, mesmo numa desnutrição crónica, será uma mãe, portanto, vai ter um filho eventualmente, às vezes até em idades muito precoces, na adolescência, onde as necessidades de ferro são altíssimas, só apenas pela adolescência, e às vezes ainda se mete aqui uma gravidez em cima, portanto as necessidades de ferro são exorbitantemente altas e não conseguimos supri-las nem mesmo através da alimentação, e portanto isto é tudo um ciclo, não é? No fundo, um adulto desnutrido, um adulto com menos produtividade, no fundo, faltar ao trabalho, o não ter um emprego estável, tudo isto, e depois um adulto efetivamente que poderá ser um adulto mais suscetível a várias doenças e também um adulto que vai ter a seguir uma criança e vai entrar todo este ciclo novamente. Portanto, sem dúvida que uma criança com uma desnutrição crónica, que tem imensos riscos de desenvolver doenças, de ser mais difícil de tratar algumas doenças, pequenas feridas são mais difíceis de cicatrizar pelo déficit proteico, por exemplo, pelo déficit de nutrientes essenciais, como o zinco, como a vitamina A, portanto, pequenas coisas que a desnutrição faz no dia a dia, mas sem dúvida que estes déficits nutricionais a longo prazo vão torná-lo também um adulto com bastantes déficits, carências e eventualmente também um adulto com uma maior prevalência de outras doenças. E eu penso que outras coisas que também são importantes e que não nos podemos esquecer é que isto tem-se vindo a falar um bocadinho mais nos estudos da nutrição em países em desenvolvimento, que é este shift da desnutrição nestes países, ou seja, a prevalência de desnutrição continua bastante alta, mas também já temos alguma prevalência de excesso de peso e de obesidade. Mas também não nos podemos esquecer que estas pessoas, estes adultos ou mesmo crianças com excesso de peso e com obesidade podem também ter estes déficits nutricionais, não é pelo facto de terem excesso de peso ou de terem obesidade que não podem estar desnutridos do ponto de vista de micronutrientes, de vitaminas e de minerais, como falamos, e portanto isto é bastante importante. E também pode estar relacionado por alguns fatores epigenéticos que foram subejamente estudados, inclusive até na altura da Segunda Guerra Mundial, que é uma criança que é privada de nutrientes durante toda a sua gestação, desenvolve alguns mecanismos epigenéticos que fazem com que mais tarde, quando esta criança tem acesso ao alimento, ela de facto aproveite mesmo aquele alimento. Aquela coisa que nós ouvimos dizer, agora vou comer e vou absorver tudo. Isto tem o seu quê de verdade, não é? Portanto, quando a criança está privada de alimento, de nutrientes, quando apanha pequenas quantidades de nutrientes, vai absorver efetivamente. E, portanto, quando nós expomos esta criança a um ambiente mais obesogénico, um ambiente com pode não ser com grande acesso, ou melhor, acesso a muitos alimentos, mas acesso a alguns alimentos com pior qualidade nutricional, esta criança vai efetivamente absorver tudo. Mas ficam a faltar de facto aqueles nutrientes core, que são o ferro, a vitamina A, que estão em muito pouca quantidade em alimentos processados, em alimentos que não têm muito valor nutricional. E portanto eu acho que este ponto também é muito importante, porque provavelmente são crianças e adultos que mais tarde têm um maior risco quando tiverem acesso a mais alimentos de ser obesos, apesar de manterem alguns déficits nutricionais, serem obesos e depois terem todas as complicações da obesidade, não é? A doença cardiovascular, colesterol elevado, tudo isso. E de facto vai um bocadinho de encontro àquilo que a doutora Inês disse em termos de educação nutricional,
que não é só do aproveitamento, mas também do quando eles começam a ter a capacidade de escolha e quando há um bocadinho de capacidade de compra, e nós temos vários casos em que vimos que se calhar a família ficou um bocadinho melhor e reflete muito facilmente nas escolhas alimentares, que passam a ter acesso ao fast food ou passam a ter acesso à comida de supermercado em vez da comida de mercado, e que de facto cria-se ali um desequilíbrio muito rápido, mas que não se resolve o problema nenhum, a não ser que Pois. haja essa educação base. Doutora, nós podemos ficar aqui a falar imenso tempo, porque de facto isto é um bocado o nosso dia a dia, é um bocado tentar traduzir isto em alimentos no terreno e como é que nós conseguimos ajudar, e a dificuldade é enorme em termos de como é que medimos o impacto, não é? Tentamos ver frequência escolar, tentamos olhar para o peso e, por exemplo, em alturas de férias nós medimos o peso antes e depois e o peso cai. Tentamos olhar para... E não estamos a falar daquele peso em que já é demais, estamos a falar daquele peso mesmo mínimo numa criança e que de facto chega ali a dezembro, que é a altura das férias, e cai invariavelmente. Durante a pandemia aconteceu também, e tivemos vários casos que nós temos, por exemplo, um centro de dia onde é só focado em crianças com HIV e é o sítio onde nós damos mais alimentação, porque damos 4 refeições por dia, porque para os antirretrovirais é preciso ainda mais essa nutrição. E a certa altura as crianças já estavam, nós queremos voltar aqui, porque não era só a história do confinamento, não é? Mas também era aquilo que eles recebem ali, não recebem mais lado nenhum, e portanto nós passamos muito tempo a tentar, e quando foi, por acaso, estávamos a fechar o relatório anual ontem às 11h55 da noite, e uma das coisas que estávamos a ver, que eu reparei a olhar para as transferências, é que eles entraram em confinamento a 23 de março e nós a 30 de março já estávamos a enviar dinheiro para reforço de cestas e cestas básicas no caos em que estava Portugal. E porque é uma coisa que nós nos orgulhamos muito, é que de facto com pequenos conseguimos ser rápido, mas é importante termos esta conversa e de facto pararmos um bocadinho de vez em quando para dizer, ok, num ambiente normal, será que estamos a fazer as compras certas? Será que, por exemplo, eles querem sempre uma coisa super cultural e que eles querem sempre que a cesta básica inclua chá? Querem o quê? Peço desculpa. Chá. Chá. E nós, meia volta, quando olhamos para os preços das coisas, dizemos, mas chá. E há coisas que nós respeitamos. E açúcar. E houve uma altura que nós tiramos o açúcar, conceptualmente dissemos, vamos tirar o açúcar, e isso tudo. E foi um problema, porque culturalmente é importante para o chá. Nós não tirámos o chá, mas só o açúcar. E também para aquele fator da satisfação. Sim. Portanto, mas se calhar nós fizemos um bocadinho com conhecimento, mas da próxima vez vamos pedir opiniões à doutora e vamos arranjar uma forma melhor de comunicar o que está na cesta e como eles podem fazer. Só para dar uma ideia, eu já falei aqui um bocadinho do centro-dia, falei um bocadinho das cestas que fizemos. No fundo, se nós olharmos para os nossos projetos, que é o que nós estamos aqui a falar hoje, todos os projetos de educação têm uma componente de alimentação. Nós no apadrinhamento, nós pagamos a escola das crianças, mas damos uma cesta básica. Nas pré-escolas pagamos as professoras, mas também uma alimentação. No apoio ao estudo pagamos os monitores e um lanche para lhes dar um incentivo a ficarem até mais tarde com a barriga, sentar ali a dar horas. E, por exemplo, na alimentação escolar foi criada numa situação de emergência depois das cheias em 2013, uma coisa parecida, e que depois chegámos à conclusão que não podíamos tirar. Portanto, 900 crianças por dia recebem uma alimentação que para muitas delas é a única. Mas o impacto da frequência escolar é visível. Portanto, no fundo, nós chamamos de educação, mas se calhar até devíamos chamar educação e nutrição, porque a grande componente do nosso investimento é à volta disso. E, portanto, é os 9 euros de frango, é as 3 euros de sardinha, mas eu acho que mostra um bocadinho às pessoas, a doutora Inês vai mostrar a importância que essa nutrição tem, e eu estou a tentar mostrar que essa importância é um pequeno gesto, porque de facto há pessoas que podem escolher dar 9 euros agora, outras podem escolher dar 9 euros por mês, outras podem escolher dar 9 euros por dia. O pequeno gesto é à medida de cada pessoa e de cada um. O nosso trabalho é torná-lo em impacto no terreno e numa grande ajuda. Portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer. E com isso,
deixo para palavras finais e agradeço imenso o seu tempo e por nos ter respondido tão rapidamente ao nosso convite para estar aqui connosco hoje. Eu é que agradeço, Sara. Foi um gosto enorme poder estar aqui convosco e mais uma vez vocês fazem um trabalho maravilhoso, especialmente esta adaptação a estes tempos de Covid, que exigiu aqui grande ginástica, sem dúvida importantíssimo. E eu acho mesmo que qualquer cêntimo, qualquer euro gasto em nutrição tem sem dúvida um impacto gigante no futuro destas crianças enquanto adultos e que podem de facto melhorar muito e levar esse país mais à frente. Portanto, sem dúvida, qualquer euro que cada um de nós possa doar é importantíssimo para estas crianças, sem Muito dúvida alguma. obrigada. Obrigada a todos os que estiveram aqui connosco hoje e a ouvir-nos atentamente, que passaram por aqui. Muitos mais vão ouvir a seguir quando que vamos deixar no nosso IGTV. E do nosso lado nós continuamos aqui, juntos pelas crianças. Obrigada. Obrigada.